Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora a que nos ouvem. Damos hoje início ao nosso segmento Sociedade e falaremos sobre ansiedade e cultura do desespero. Mas a Catarina já vai introduzir o tema. Temos hoje connosco a Marisa, que é aqui da Casa da Cidade, psicóloga. Temos também um convidado especial, o Jónatas, Pastor Jónatas, um amigo da casa. Já há algum tempo que não estavas connosco, é sempre um prazer e um privilégio receber-te. A nossa comunidade aprecia-te muito e és sempre muito bem-vindo no nosso meio. E temos também a Catarina Fidal, que faz parte da Casa da Cidade e faz parte também aqui da equipa de coordenação deste segmento. Catarina, cultura do desespero, ansiedade, é o tema que nos traz aqui hoje. Sim. Eu estive a fazer uma pequena pesquisa sobre este assunto também para podermos ter esta conversa e poder iniciá-la. E, de acordo com as últimas estatísticas, 16,5% dos portugueses sofrem perturbações de ansiedade, sendo que as últimas estatísticas já foram há uns anos atrás. Portanto, agora deve ter crescido bastante, pelo menos essa é a tendência. E pensando assim rapidamente no meu círculo de influência, pelo menos 5 pessoas sofrem deste problema, incluindo episódios de ataques de pânico e etc. E eu acho que é bom começarmos por clarificar esta questão de que quando estamos a falar de ansiedade, de perturbações de ansiedade, não estamos a falar daquela ansiedade que é normal ou inerente ao ser humano, não é? Que todos nós temos, mas sim de alguma coisa que pela sua intensidade, pela sua duração, faz com que isso seja uma perturbação e verdadeiramente um problema, uma patologia. E então talvez pudéssemos começar por ti, Marisa, para nos explicares o que é que são estas perturbações de ansiedade, o que é que pode causar isto. Efetivamente, como tu disseste, a ansiedade é qualquer coisa que faz parte da vida, que é bom, que nos alerta para as situações de perigo, que nos desperta, que nos faz reagir. Como tudo na vida, quando perde a conta e a medida certa, torna-se disfuncional. Na ansiedade é exatamente isso, portanto, quando começamos com a garganta seca, com os suores, as palpitações, o não conseguir ficar quieto, a irritabilidade, quando estas coisas começam a surgir, a ser mantidas, uma duração muito grande, isso começa a influenciar a nossa rotina, a nossa vida e os nossos relacionamentos, então aí já estamos perante uma situação de ansiedade generalizada que, se efetivamente não for contida e não for resolvida, poderá redundar em qualquer coisa que nos incapacita mesmo. E efetivamente nós estamos numa fase em que falar de pandemia é comum, mas eu aproveito para partilhar convosco que eu creio que a grande pandemia que ainda nos vai atingir a todos, e mesmo agora pós-Covid, vai ser efetivamente esta pandemia da saúde mental. A ansiedade, a depressividade, como disseste, esses números já eram assustadores antes da pandemia. Neste momento já começam a sair os primeiros estudos, nomeadamente eu li há pouco tempo estudos relacionados com crianças, em que a ansiedade disparou, o déficit de atenção disparou, as problemáticas na adolescência relacionadas com a depressão e a depressividade dispararam e vai ser complicado perceber como é que as nossas crianças, como é que os nossos jovens vão estar neste pós-Covid, como é que as escolas vão retomar no próximo ano, como é que vai ser o voltarmos à nossa vida normal. Cada vez mais é comum nós termos amigos, conhecidos, que passam por momentos de ansiedade e os ataques de pânico, onde ainda há de uma maneira mais intensa, aquela sensação de perigo iminente, de que não conseguimos controlar nada e que os pensamentos são sempre catastróficos. Aí há que efetivamente nessas situações fazer um encaminhamento para ajuda especializada, sem dramas, sem qualquer problemática, porque aí a ansiedade já se tornou um problema grave de saúde mental e está instalada. E é algo que nós estamos todos suscetíveis a que nos suceda. Se efetivamente não desencadearmos estratégias e se não estivermos despertos para os primeiros sinais. Yeah. Eu acho que isso é fundamental. Yeah. Às vezes no nosso círculo religioso há a tendência de considerar a ansiedade como falta de fé, pecado, imaturidade espiritual. Jónatas, o que é que tu achas sobre isso? Bom, num pós-ano em que vivi isso na pele, é muito mais fácil
sem socorrer até exemplos na pessoa de Jesus, ou de um dos meus heróis favoritos, que é Elias, e que nos varre a todos, é a nossa dimensão humana. Nós temos lugares escuros, temos aquilo que chamamos os nossos lados lunares, os nossos lados mais sombrios, e há aqui um aspecto que me parece interessante, que é também aprendermos a demorar-nos lá, não fugirmos, porque a nossa tendência acaba por ser também querer correr para longe desse lado que nos é desconhecido. É verdade que devemos alavancar os recursos que estejam à nossa volta e, como foi já sublinhado, é importante recorrermos a técnicos especializados, mas podemos, em alguns princípios elementares, valer-nos daquilo que nos é sugerido e recomendado. Atenção ao tempo de descanso, à nossa alimentação, aos ritmos, também a não dispensarmos aquilo que nos é muito precioso, que são os vínculos, que é a rede de amigos. Alguns daqueles que porventura nos ouvem acabam por se sentir muito desamparados, olham à sua volta e não veem ali nenhum tipo de relacionamento saudável. E é isso que é importante antes ou no durante poder procurar. E nessa medida eu diria que é mesmo proibido caminhar sozinho. É proibido, e não cometermos esse erro crasso que inclusive é até, conforme referia Elias, cometeu, que foi dispensar até o criado. E então nessa medida parece-me que é importante este tipo de pormenores. Tu disseste uma coisa que eu agora estava a pensar sobre isso, que foi, é importante nós também demorarmos nisso, nesse estado em que estamos. Mas às vezes aquilo que nós ouvimos mais é tipo, deixa-te disso, não é? Pensa em coisas boas. Não É é? o evitar, é a fuga. Exatamente. Que acaba por não... Isso até é uma falta de desrespeito, porque às vezes nós temos que saber estar na dor. Às vezes temos que saber ouvir o outro sem dizer nada ou deixar o outro chorar. Porque chorar, exteriorizar emoções é um alívio e é uma necessidade humana. Nós somos pessoas que precisamos de afeto, precisamos uns dos outros, precisamos de relação. Há uns mais solitários que outros, mas todos nós precisamos de relação. E estamos a atravessar uma fase das nossas vidas terrível a esse nível, onde a relação nos é negada, onde o toque nos é negado. E isto é muito complicado para nós adultos, para as nossas crianças. Está a ser uma aprendizagem, eles estão a aprender, a crescer, desprovidos destes afetos e com toda a gente a dizer afastem-se. Nós precisamos de proximidade e isto há de ter um preço a pagar, portanto nós precisamos estar alerta e despertos para estarmos uns com os outros e respeitar o timing do outro, que o outro precisa de se demorar na dor para a conseguir interiorizar, para que nós nos sintamos contidos pela outra pessoa e depois possamos sair, caminhar pelos nossos pés, mas quando for o tempo. Às vezes nós temos imensa pressa que as pessoas fiquem bem. Não estejas triste, está tudo bem. O sol está a brilhar lá fora, vai à praia que isso passa. Quer dizer, e estas coisas só magoam e revelam às vezes uma falta de empatia enorme. Nós temos de saber respeitar o tempo em que o outro está na dor e acolher essa dor. E nós próprios acolhermos a nossa dor também, com tranquilidade. Exato, acho que esse processo de nos aprendermos a escutar a nós próprios também é parte fundamental, não é? E reconhecer os nossos limites, os nossos ritmos. E acho que o papel da comunidade pode também ser terapêutico, não é? Portanto, rodearmos-nos, ladearmos de amigos em que somos transparentes, há um ambiente de vulnerabilidade e isso pode ser também preventivo para esse escalonar da ansiedade, como estavas a dizer, quer dizer, a ansiedade faz parte do nosso próprio organismo, quer dizer, e é importante na medida em que é aquilo que nos impulsiona para reagir a uma ameaça, um desafio, o que quer que seja. Mas na medida em que nós não sabemos controlar isso, não nos vamos conhecendo, não nos vamos escutando a nós próprios e também, ou vamos negligenciando, não é? E tentando abstrairmos daquilo que é a nossa realidade interior, os nossos sentimentos, as nossas emoções, podemos então incorrer nesse risco de viver com esses síndromes de pânico, com esses ataques de pânico. Mas o papel da comunidade como uma terapia para prevenir esse tipo de situação.
Pensando nos amigos de Jó, onde acaba até por se desvalorizarem muito porque se valeram de muitos clichês, de muitos chavões. Na verdade é um mal que nos afeta também a nós, onde é muito rápido e mais fácil poderes fugir da realidade e negligenciá-la. O que é verdade é que numa primeira fase os amigos de Jó tiveram um comportamento que nos é muito útil e nos é muito caro. Hoje em dia na cidade vale ouro ter quem nos ouça. E quem nos ouça em silêncio e, conforme a Marisa referia, num silêncio empático, onde percebemos que é também um benefício para o amigo que escuta, porque se está a ouvir a si mesmo. No fundo, está a descer ao porão da alma daquele que está a sofrer. E nessa medida também se torna mais fácil para quem está a fazer essa descida que nos é muito dolorosa e sofrida, ir até à cave, percebermos que Deus está lá, que no fundo não é Deus que tem receio desse tipo de viagem, mas nós de mão dada com Ele podermos demorar-nos lá. Falavas de Elias e Deus, quando fala com Elias, diz o que é que estás aqui a fazer, não é? Exatamente. Dá a entender que Deus está com ele na caverna, mesmo na caverna. Na caverna, não é? E depois lá está, até nesse seguimento tão bonito como é descrito na palavra, que Deus fala num gentil silêncio. Não é? Não estava no terremoto, não estava no vento, estava num gentil silêncio. E todos nós precisamos desses momentos. E é importante e tão bonito perceber que o nosso Deus é um Deus lento no amar, lento no estar, lento no acompanhar, demora-se lá, e nós só temos de nos deixar embalar, não fugir do sofrimento, mas ladear-nos também de quem nos escute e, se possível, nos momentos duros dos outros, sermos nós esses ouvidos, sermos nós esse amigo silencioso, não é? Achas que, Jonatas, Marisa ou Ricardo, nessa questão de nós podermos ajudar, para além de ouvir, que outras coisas práticas é que uma pessoa que está a lidar com alguém que esteja a passar por esse problema pode fazer para ajudar, não é? Porque às vezes também temos essa questão, o que é que eu posso fazer? Sinto-me impotente relativamente à situação do outro. Eu acho que uma coisa fundamental é, primeiro, nós colocarmos-nos num lugar de igualdade. E isso falta-nos muito. Nós achamos que quem está deprimido, se calhar tem pouca confiança, não está a conseguir gerir, coitado, ou seja, nós somos logo os superiores que gerimos a nossa ansiedade e a nossa depressão. Mentira! Mais dia menos dia isso vai-nos acontecer e vai-nos bater à porta. Para já entendermos que todos temos momentos de ir lá ao fundo. E quando dizemos isto a outra pessoa, a carga de alívio é logo imensa. Ai, tu também já tiveste problemas? Todos temos problemas. Nós muitas das vezes evitamos é falar nisso, porque desesperadamente achamos que devemos pôr uma máscara ou dar uma imagem, e nós, os crentes, temos muito esta ideia de querer dar aquela ideia fantástica, a família perfeita, o casal perfeito, como se não houvesse discussões, como se não houvesse problemas, como se nunca estivéssemos tristes, ansiosos, como se os nossos filhos não nos dessem chatices. Nós somos pessoas normais, e a primeira coisa que se deve dizer a alguém que está a passar por uma dificuldade é: olha, eu também já lá estive e todos nós lá estamos. Portanto, esta igualdade é fundamental. A partir daí, eu acho que o mais importante é esta escuta ativa, e esta escuta ativa às vezes pode ser o silêncio. Eu lembro-me sempre de uma criança com quem estava em acompanhamento, em que eu tentava falar com ela, ela não gostava de falar, e o nosso tempo de escuta era eu esperar que ela desenhasse e eu, através do desenho, ia comunicando com ela. Nós todos temos formas diferentes de comunicar, e o não verbal é tão informativo. Então, às vezes, só estar com, ouvir, deixar chorar, acompanhar, fazer uma caminhada, irmos juntos apanhar sol, não como se o sol curasse e a caminhada curasse, mas distrai-nos, ajuda-nos, impele-nos a falar e a desabafar, e todos precisamos de exteriorizar o que vai aqui dentro. E depois, sim, se for preciso, orarmos juntos, ou darmos força, uma mensagem, um telefonema, só quis saber de ti. Às vezes há gestos tão simples que fazem tanta diferença, porque nós não sabemos como é que vai apanhar o outro. Quando chega o SMS, pode estar mesmo ali num momento muito down, e aquele SMS ser:
Exato. Ou só às vezes dizer, olha, também estou triste, a semana passada também andei em baixo, olha, isto do confinamento também está a pôr-me completamente louca. Para que juntos nós pensemos, somos iguais nos nossos sentimentos, nas nossas falhas e nas nossas descidas aos sítios escuros. Todos vamos lá. Todos. E também quando vemos o outro a entrar num caminho que está a piorar, saber dizer, olha, procura um conselho especializado nisto, não é? Procura um tratamento especializado, porque isso não é um problema. E às vezes até para o outro é difícil chegar lá, então pelo menos eu acho que, não sei se faz sentido ou não, mas eu acho que até dizer, olha, eu conheço esta pessoa que te pode ajudar, ou dar um contacto. Ou E simplificar a coisa. Eu acho que se houver necessidade de medicação não precisamos de esconder. Nós temos muito aquela ideia, ela está tão em baixo, olha, até está a tomar medicação, como se fosse assim um bicho. Exato. A medicação e os fármacos existem para nos ajudar. Depois, claro que é preciso trabalhar as causas, óbvio. Mas alguém anda a dizer, ela tomou um Brufen, ela tomou um Benuron, estava com dores. Não, então isto tem que ser desmistificado nas nossas cabeças e nos nossos relacionamentos. Yeah. Eu ia referir que até darmos, à semelhança do que a Marisa mencionou, darmos ao outro a saber parte do caminho que já trilhamos. E o recurso que é devido tempo fizemos de um terapeuta. De um conselheiro, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou valer-nos de amigos, uma coisa que procurei já há muitos anos e foi preciosíssimo nos últimos 12 meses. Eu sempre dizia numa roda de amigos que, por favor, se eu desaparecer de cena, procurem-me, não desistam de mim. E às vezes é a partilha destas pequenas coisas, para depois também nós próprios ganharmos assim o estofo para não desistirmos de outros que saíram de cena. Mas porque é que se afastou? E a pessoa, lá está, pode entrar num modo caverna e não conseguir sair de lá. E estes princípios assim elementares são particularmente úteis, não é? Para que não desistamos de nós e não desistamos do outro. E assim terminamos o nosso podcast, para que não desistamos de nós nem do outro e sem receio de descer ao nosso porão e conviver com a nossa alma, as nossas dores, e encontrar uma roda de amigos onde podemos ser vulneráveis. Obrigado, Catarina, Jónatas e Marisa, e brevemente estaremos juntos novamente. Um abraço.